Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o nosso estudo número 2 deste trimestre, dentro da nossa temática Jeremias e Lamentações, nas mãos do oleiro. Nossa lição tem como assunto o Sermão do Templo. O textuário está em Jeremias capítulo 7, versículo 2. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. A nossa leitura bíblica com todos está em Jeremias capítulo 7, versículos 1 a 20. O nosso estudo está nos capítulos 7 a 10 de Jeremias. A verdade prática nos fala que a fé verdadeira se revela na obediência a Deus e não em rituais vazios. Os hinos sugeridos da nossa harpa cristã são os de números 75 e 400. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, e assim você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. A introdução nos fala que os capítulos 7 a 10 de Jeremias trazem o famoso Sermão do Templo, uma das mensagens mais impactantes do profeta contra a confiança no templo físico, a hipocrisia religiosa e a idolatria. Ele alerta que o juízo de Deus era inevitável, caso não houvesse arrependimento, e lamenta profundamente o destino de Judá. Primeiro tópico, a falsa segurança no templo. No capítulo 7, Deus ordena que Jeremias pregue às portas do templo de Jerusalém e denuncie a falsa segurança dos moradores de Judá, que acreditavam estar protegidos apenas por estarem no templo. Primeiro item, o engano de confiar no templo. Não confieis em palavras falsas dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O povo de Judá via o templo, no caso o grandioso templo construído por Salomão tempos atrás, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Eles acreditavam que só por ter o templo, Jerusalém jamais seria destruída. Jeremias repete 3 vezes a expressão templo do Senhor para enfatizar o erro da nação. Eles colocavam sua fé na estrutura física do templo e não no relacionamento com Deus. Essa crença era semelhante à dos israelitas na época de Eli, o sumo sacerdote. Pensavam que a Arca da Aliança garantiria a vitória contra os filisteus. Encontramos este relato no primeiro livro de Samuel, capítulo 4. A tendência das pessoas é se fundamentarem em alguma coisa material para garantir a sua segurança espiritual. Eles foram derrotados porque viviam em pecado, apesar de terem a Arca da Aliança com eles. O que aprendemos com isso? Que Deus não habita em construções. Não basta frequentar um templo ou seguir práticas religiosas se não há uma vida transformada. O verdadeiro templo de Deus é um coração contrito e obediente. Deus não estava interessado em rituais vazios, mas em verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. O próprio Deus lhes garante que estariam seguros se consertassem suas obras, se não oprimissem o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramassem sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. E essa mensagem continua relevante hoje. Não adianta irmos à igreja, frequentarmos a igreja, cumprirmos deveres religiosos, se na nossa vida extra-templo, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, nós não colocamos em prática os preceitos de Deus. Segundo item, covil de salteadores. Será, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. O que seria isso,
covil de salteadores, um esconderijo de bandidos. Seria o que hoje nós chamaríamos de algo comparável a uma boca de fumo, ao reduto de uma facção criminosa. O Templo de Jerusalém havia se tornado um lugar de hipocrisia, onde o povo adorava a Deus externamente, mas continuava a cometer injustiças e pecados. Ou seja, a sua adoração era apenas um dever religioso, era algo pro forma, algo para manter as aparências. O próprio Jesus cita essa passagem de Jeremias ao expulsar os cambistas do templo, chamando de covil de salteadores. A ideia por trás dessa acusação é que o povo tratava o templo como um esconderijo, onde poderiam se refugiar após cometer seus pecados, acreditando que estariam seguros simplesmente por estarem ali. Não é muito diferente do que acontece em algumas igrejas hoje, onde as pessoas durante a semana cometem toda sorte de pecados e quando chega no domingo, eles vão à igreja como que para se esconder do castigo dos seus pecados, em vez de irem para se arrepender, para renunciar ao pecado, para assumir o compromisso de uma vida santa, justa e pura na presença de Deus. Deus, porém, não se deixa enganar. Ele vê o coração, ele vê as intenções das pessoas. A verdadeira adoração não pode coexistir com injustiça, idolatria e opressão. O povo de Judá explorava os pobres, negligenciava a misericórdia. O povo de Judá seguia falsos deuses, mas continua a oferecer sacrifícios no templo como se só isso bastasse para agradar a Deus. Como se o Deus que se revelou àquele povo na sarça ardente, no Monte Sinai ardendo em fogo, fosse um Deus que pudesse ser comprado com sacrifícios de animais. Jeremias denuncia essa atitude e alerta que o mesmo destino de Siló poderia recair sobre Jerusalém. O que era Siló? Era o antigo local de culto, o antigo local de santuário que encontramos no primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Aquele local foi destruído no combate contra os filisteus, apesar deles terem a Arca da Aliança. Então aquele santuário ali foi arrasado. Não era um templo, era o santuário, era o local onde ficava o tabernáculo, que era uma grande barraca construída para adoração a Deus, e era onde ficava a Arca da Aliança, era o centro de culto. Deus permitiu que aquele local fosse destruído para mostrar que quando o povo está em pecado, não adianta ter utensílios sagrados, pois Deus não se deixa levar por essas coisas. Segundo item, não há bálsamo em Gileade? Não há médico por lá? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Através dessa pergunta retórica, Jeremias expressa sua angústia e lamenta a condição espiritual de Judá. Bálsamo de Gileade era um remédio que existia naquela época. Era um remédio valioso, conhecido por suas propriedades curativas. Uma substância curadora produzida na região de Gileade. Então ele utiliza esse elemento material para perguntar, como se Deus estivesse indagando ao povo: não tem remédio aí em Gileade? Então por que vocês estão doentes? A doença, no caso, não se referia a algo físico, mas sim espiritual, que era a idolatria. E essa idolatria vinha corrompendo todo o povo de dentro para fora, levando com que a própria sociedade judaica daquele momento se afastasse dos caminhos de Deus. No entanto, apesar da existência do remédio, a doença de Judá permanecia sem cura, pois o povo se recusava a arrepender-se. A enfermidade de Judá não era física, mas espiritual e moral. O pecado, a idolatria e a corrupção haviam se espalhado pela nação, atingido até os líderes religiosos e políticos. Não é muito diferente do que vemos em algumas pessoas e sociedades hoje em dia. Jeremias via seu povo se afundar cada vez mais, pois recusava a única solução possível: voltar-se para Deus. A dor do profeta é tão intensa que ele deseja que sua cabeça se torne uma fonte de lágrimas para chorar incessantemente pelo seu povo. O lamento de Jeremias reflete o coração de Deus, que deseja restaurar seu povo, mas não pode fazê-lo sem arrependimento genuíno. Assim também acontece com muitas pessoas hoje em dia. Deus quer restaurá-las, mas sem que elas se arrependam verdadeiramente, Deus não pode fazer isso.
Terceiro item: gloriar-se em conhecer ao Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Nesta passagem, Deus redefine os valores que o homem deve buscar. O mundo valoriza a sabedoria, a força, a riqueza, mas o Senhor declara que a verdadeira glória está em conhecê-lo. Conhecer a Deus. Existe muita gente que reconhece que Deus existe. Reconhece, diz que crê em Deus, mas não conhece Deus. Fazem uma ideia de Deus totalmente deturpada daquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Esse conhecimento não é apenas intelectual, é relacional, é transformador. A sabedoria humana, por mais impressionante que pareça, é limitada e passageira. A força física se desgasta, a riqueza pode desaparecer, mas o relacionamento com Deus é eterno. Deus se apresenta como aquele que governa sobre a terra com misericórdia, juízo e justiça. Conhecê-lo implica viver segundo esses princípios para com o próximo. Nossa prioridade e confiança não deve estar em nossa sabedoria, força ou riqueza. A glória que realmente vale a pena é conhecer a Deus e agradar a Deus. Será que essa tem sido a nossa meta? Ou será que estamos nos pautando pelos princípios do mundo? Terceiro tópico: o contraste entre Deus e os ídolos. No capítulo 10, Jeremias contrasta a grandeza do Deus verdadeiro com a nulidade dos ídolos. Nossa fé deve estar firmada no Deus vivo e não em substitutos criados pelo homem. Por fim, ele reconhece que o homem não pode guiar-se por si mesmo, por isso precisa da direção divina. Primeiro item: a insensatez da idolatria. Os ídolos são como o espantalho em pepinal, ou seja, numa plantação, e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. Deus está então dizendo que todos os ídolos, todos os deuses que o ser humano pode criar ou que já criou, não fazem nada, nem bem nem mal. Deus os compara como um espantalho numa plantação. Assim como o espantalho não tem vida própria, os ídolos são meros objetos inertes, incapazes de agir ou responder às orações daqueles que os adoram. Estes precisam ser carregados porque não podem se mover sozinhos, o que mostra sua total dependência da ação humana. Apesar disso, as nações temiam esses deuses falsos e se prostravam diante deles, atribuindo-lhes poder e autoridade. O verdadeiro perigo da idolatria não está no ídolo em si, mas na cegueira espiritual que leva as pessoas a depositar sua confiança em algo que não tem vida. Assim como no tempo do profeta, a idolatria moderna pode substituir Deus na vida da pessoa, pode afastar o coração humano do Criador, substituindo por falsos deuses, seres vivos ou inanimados, objetos ou bens materiais. Os ídolos de hoje, os ídolos modernos, não são mais simples estátuas ou pinturas. Até mesmo pessoas acabam sendo levantadas à categoria de ídolos. Segundo item: a grandeza do Deus vivo. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Jeremias proclama a grandeza do Deus verdadeiro. Diferente das imagens feitas por mãos humanas, o Senhor é vivo, eterno e poderoso. Ele não precisa ser carregado, pois Ele carrega todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Ele é o Criador de tudo que existe. Seu nome é grande, inspira temor entre as nações. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Diante da sua ira, a terra treme e as nações não podem suportar a sua indignação. Somente o Senhor é digno de adoração, pois somente Ele tem poder sobre todas as coisas. Só Ele pode guiar no caminho da verdade os que nele confiam. O mundo oferece muitos ídolos modernos, sucesso, dinheiro, status, que prometem segurança e felicidade, mas são incapazes de suprir as necessidades da alma. Terceiro item: não cabe ao homem
determinar seu caminho. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir seus passos. Após exaltar a grandeza de Deus, Jeremias faz uma confissão de humildade. Ele reconhece que o ser humano não é capaz de guiar a si mesmo. Embora os homens tentem planejar e controlar suas vidas, somente Deus tem o conhecimento e a sabedoria necessários para conduzir corretamente o caminho de cada um. Essa reflexão de Jeremias se torna ainda mais significativa dentro do contexto de Judá. O povo havia se afastado de Deus e seguido as suas próprias decisões, confiando em ídolos e alianças políticas para garantir sua segurança. No entanto, todas essas escolhas levaram a nação à ruína. O coração humano é enganoso. Sem a orientação do Senhor, as pessoas inevitavelmente se desviam do caminho correto. Muitas vezes tentamos controlar nossa vida sem consultar a vontade de Deus e acabamos enfrentando frustrações e desilusões. Concluímos com nossa aplicação pessoal. Devemos rejeitar a hipocrisia e a idolatria, seja no cotidiano ou na celebração do culto, a fim de vivermos em conformidade com a vontade do Senhor. O culto sem arrependimento se torna repulsivo diante de Deus. Com isso, fechamos aqui a revisão do nosso estudo número 2 deste trimestre, o Sermão do Templo, na revista do seu Programa de Educação Cristã Continuada. E na sua escola bíblica dominical, você vai aprender muito mais na sua congregação local, na sua igreja local. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.